Pública em São Paulo, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre a prevenção e combate à criminalidade em São Paulo, entrevista o secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre de Moraes, de extensa e densa carreira na vida pública, onde já foi secretário estadual da Justiça e Cidadania, secretário municipal dos Transportes e de Serviços da capital paulista. Muito obrigada, secretário, por estar conosco. Acho que nós temos aqui uma oportunidade interessante, secretário, de esclarecimento de uma série de assuntos referentes à segurança pública que tem um contraponto no noticiário por analistas estudiosos da violência e que acham que as informações ou não batem ou não é bem assim. Então, pergunto ao senhor, começando pela questão dos números que são divulgados da redução progressiva da taxa de homicídios em São Paulo. Tem sido questionado o método usado pela Secretaria da Segurança Pública e o argumento é que não corresponde à realidade dos fatos, porque é um método que contabiliza a criminalidade, o homicídio, pelo número de casos e não pelo número de vítimas, de mortos. Quero ouvir do senhor, é fato que em São Paulo se usa esse método? Veja, Maria Lídia, nós, São Paulo, só o estado de São Paulo, divulga todos os meses, chova ou faça sol, índices bons, índices ruins, nós divulgamos todos os meses, até dia 25, 11 índices criminais, entre eles homicídios, que são ocorrências de homicídios, e vítimas de homicídios. Para se ter uma ideia, 22 estados brasileiros não divulgam nada. 17 só divulgam vítimas, não divulgam ocorrências. Nós divulgamos os dois índices para que exatamente não só a sociedade como a imprensa possam calcular, verificar. Agora, desde 2001, assim como, por exemplo, a Alemanha, desde 2001, o estado de São Paulo divulga homicídios, ocorrências e vítimas de homicídio. E a taxa por 100 mil habitantes, desde 2001, é feita por ocorrências. Agora, basta fazer uma regra de 3, se nós quisermos também, a taxa por número de vítimas. Agora, secretário, só peço ao senhor licença. Quem está nos assistindo, fica difícil sugerir para o cidadão fazer uma continha matemática. A regra de 3 já é algo mais elaborado. O senhor está me dizendo que divulga a taxa de ocorrências e taxa de mortes de vítimas. Exatamente. Muito bem. Taxa de ocorrência sugere algo falacioso. Por exemplo, e isso foi exemplificado através de estudos lá no Núcleo de Estudos da Violência, aquela de Osasco, que foi uma ocorrência que teve 8 mortos. Então, na taxa de ocorrência é uma ocorrência, mas no número de vítimas são 8 vítimas. Isso não passa, distorce para o cidadão comum, que é ruim de fazer conta, que não vai fazer a conta na hora, ele pode ficar com a impressão, uma ocorrência, quando na verdade temos 8 mortos? Não, na verdade não, pelo seguinte, se nós verificarmos o porquê desde 2001, em 2001 nós tínhamos 35 ocorrências por 100 mil habitantes e 37 mortes por 100 mil habitantes. Quer dizer, a diferença não é tão grande não, assim? Não é tão grande. Por que se fez desde 2001 por ocorrências, como nos 5 estados brasileiros que também fazem? Porque para o combate à criminalidade, você tem que identificar o local dos fatos, sempre dando o número de vítimas. Hoje, nós estamos aqui na capital com 8,5 ocorrências por 100 mil habitantes. Se nós pegarmos vítimas, nós temos 9,02 vítimas por 100 mil habitantes. Só São Paulo, só o estado de São Paulo no Brasil tem menos de 10 homicídios, sejam ocorrências, sejam vítimas por 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, o Brasil como um todo, e não é só São Paulo que calcula assim, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é do Ministério da Justiça, calcula e o Brasil tem 27 ocorrências por 100 mil habitantes. Seja por vítima, seja por ocorrência, porque São Paulo divulga tudo, divulga o número de vítimas. Nós tivemos, esse ano, 2015, nós tivemos 3.972 vítimas. Pela primeira vez na história de São Paulo, nós tivemos menos de 4 mil vítimas. Lá atrás,
Para se ter uma ideia, em 2001 eram 13 mil vítimas, agora são 3.972 vítimas. Só em janeiro, e é importante o telespectador saber isso, em janeiro na capital nós tivemos 41,2% a menos de vítimas. O ano passado, que foi o recorde, o melhor recorde de taxa de homicídios, nós tivemos 594 vidas salvas em relação a 2014. Agora, secretário, esses números progressivos de redução da taxa dos homicídios no estado de São Paulo tem sido alardeado pelo governo já há algum tempo. Exatamente. Porque vem caindo de fato. E isso não é contestado pelos estudiosos da violência, há um reconhecimento disso. Entretanto, há um outro fenômeno que não deixa de ser curioso, que é a percepção da população, que expressa nas pesquisas de opinião que tem medo e sente insegurança. Ora, se está diminuindo, por que as pessoas continuam com medo? Porque nós temos insegurança, os que moram em São Paulo e também no interior, onde aumentou a criminalidade no geral. Veja, nós temos dois grandes desafios. Um desafio é o combate à criminalidade e o outro desafio é passar isso para a sociedade, a percepção da insegurança, que você tem toda a razão. E está falhando nisso? É muito grande. Não, é algo progressivo. Nós vínhamos aqui no estado de São Paulo, nós temos uma redução paulatina de homicídios. Em 2 anos só, 2010, 2012, houve um aumento, depois voltou e agora atingimos o recorde. Latrocínios caíram, mas nós vínhamos de 4 anos de roubos seguidos aumentando, roubo e roubo à carga. O roubo é o crime que todo mundo pode ser vítima. É um crime, eu diria, no mau sentido, mas é um crime democrático. Porque é muito difícil que nós... É difícil falar em crime democrático. Mas democratizou principalmente por causa do celular. Toda pessoa pode ser vítima do roubo porque anda com celular, que é um valor agregado muito grande. A partir de 2015, nós mudamos a forma de combate e depois de 3 anos subindo o roubo, nós caímos o roubo caiu. O roubo à carga caiu. Dos 11 indicadores, pela primeira vez, desde que isso é medido, que é 2001, os 11 caíram. Caiu pelo combate e prevenção ou caiu porque os marginais mudam a modalidade do crime considerando a ação da segurança pública? Não, então, isso poderia ser se tivesse... O que subiu em contrapartida? Nenhum subiu. Nenhum? Por isso, exatamente, pela primeira vez na história, desde 2001, os 11 índices criminais caíram. Homicídio, vítimas de homicídio, latrocínio, vítimas de latrocínio, roubo de veículo, roubo a banco, roubo em geral, roubo de carga, furto de veículo e estupro. Todos caíram. Então, há uma progressividade de eficácia da segurança. Mas, logicamente, se você me perguntar, os índices todos estão bons? Não, são os melhores do Brasil. Mas nós precisamos avançar. Precisamos avançar, continuar diminuindo o homicídio, diminuir latrocínio, que é um crime que assusta muito as pessoas, porque é o roubo que não deu certo. O criminoso vai assaltar, vai roubar, acaba matando a vítima. Então, mas o importante é colocar que nós estamos no caminho certo. É caminho certo porque os investimentos que o governador Geraldo Alckmin faz na segurança pública fizeram que os 11 índices diminuíssem. Agora, secretário, recentemente uma entrevista de um professor de Cambridge, o senhor sabe a que eu me refiro, chamou muito a atenção. O senhor está falando da queda, né, da taxa de homicídio, ele faz essa referência, ele dá esse crédito que reduziu em 73% a taxa de homicídio desde 2001. Entretanto, o homem, depois de anos de estudo, atribuiu essa redução a uma participação do chamado PCC nas comunidades que o tal do PCC comanda, domina, de dentro e fora da prisão, sendo detentor do poder de vida e de morte das pessoas. Aí entra um questionamento, não é de hoje que se fala na força desse PCC. O PCC é imbatível, é mais organizado e tem uma força maior que a própria segurança pública para sobreviver dessa forma, como esse estudo apontou, ou existe uma falácia aí? Eu diria, Maria Lídia, que esse pesquisador,
a pesquisa dele é ridícula, em primeiro ponto. Isso não é defesa, secretário? Não, é ataque e preconceituosa. Por que isso? Primeiro, ele não estudou anos, ele passou 3 meses no Brasil e acha que conhece a realidade brasileira. Mas diz que ficou, né? Morando 2 anos lá e tal. Segundo, que se nós pegarmos o mesmo período, e por isso preconceituosa, se nós pegarmos o mesmo período, 2001, 2015, cidade de São Paulo e Nova York, São Paulo caiu 78%, Nova York caiu 82%. Os mecanismos utilizados foram muito semelhantes. Só que nos Estados Unidos, como são os Estados Unidos, ele não diz que lá foi a máfia, o crime organizado. É algo absolutamente preconceituoso de alguém que não conhece o Brasil, não conhece a divisão de homicídios. Mas a nós interessa o PCC. Não, sim, Esse então... tal de PCC domina, não... sim, onde está o crime, onde há o tráfico, onde está o crime organizado. Ele tem esse domínio e esse comando a qual ele se refere? De forma alguma. De alguma forma? Tanto que os homicídios, no mundo todo, os homicídios, 25% são de relação violência doméstica. 25% de briga de bar. Só 7% no mundo todo, em São Paulo, quando nós tínhamos 13 mil mortes, e agora que temos menos de 4 mil. 7 a 8% derivado de briga, de quadrilhas, tráfico. Isso era quando tinha 13 mil, só continua 7%? Agora. 7%. No conjunto? No conjunto. Quer dizer, é o cidadão comum que rouba e mata? Não, que rouba não. Isso o homicídio, que não mata? O latrocínio. O latrocínio é 100%. 100% a criminalidade. É o cidadão comum, o homem de bem, é esse homem que mata? Eu não diria que é se não é o criminoso? Eu não diria que é o homem de bem, é porque matou. Mas se nós levarmos em conta que a violência doméstica, ela corresponde a 1/4 dos homicídios, exatamente por isso, e foi a diferença no nosso combate ao homicídio que fez com que caíssemos para baixo de 9 ocorrências por 100 mil habitantes, nós atacamos a questão da violência doméstica para prevenção. Porque a mulher que é agredida, 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode levar 2, 3 anos. Se não houver um combate a isso, ela acaba sendo morta. Então, o ano passado, em relação ao PCC, nós tivemos 14 prisões do 2º escalão, porque o primeiro já está preso lá em Prudente. Só que na capital, nós apreendemos 3 vezes mais toneladas de droga do PCC. Prendemos 181 mil mandados de prisão em flagrantes, mais droga apreendemos, diminuir homicídios, ou seja, isso é alguém que quer descaracterizar um trabalho que nenhum outro pesquisador concorda. Okay. Ele quis aparecer e conseguiu. Bom, a última, não sei se conseguiu. Né? Não, conseguiu porque todo mundo fala dele, né? Ele conseguiu aparecer. Através do senhor, que é a autoridade institucional que responde pela segurança. Mas, secretário, a última questão, até rapidamente, a última pesquisa da Datafolha mostrou que 60% dos paulistanos têm mais medo do que confiança na polícia. Aí a minha indagação. O que acontece? Desses, 30% temem a polícia da mesma forma que dizem ter medo de bandido. Isso parece assim um contrassenso. Se a polícia existe e atua e deve atuar para garantia exatamente da segurança do cidadão. O que acontece, secretário? São dois pontos para a gente encerrar, já agradecendo aqui a oportunidade. Primeiro, que a polícia, como qualquer instituição, qualquer corporação brasileira, ela reflete o que ocorre na atual fase com o brasileiro, que é a desconfiança geral das instituições. Mesmo com esse 60% contrário, nós ganhamos, a polícia ganha do Congresso Nacional, ganha do Poder Executivo Nacional na confiança. Um segundo ponto é que talvez seja falha nossa não divulgar mais o trabalho policial, não melhorar o atendimento policial, que é outro desafio. Mas nós temos, Maria Lídia, e é uma prioridade do governador Geraldo Alckmin, esse bom atendimento, 150 mil ligações por dia para a polícia. Se a sociedade não confiasse na polícia, não teríamos 150 mil ligações por dia. Muito obrigada, secretário. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tenha certeza que as suas informações são importantes para a nossa reflexão, para a reflexão também de quem nos acompanha. Muito obrigado. Uma boa noite, obrigada. Gamberi.